Olá pessoal, tudo jóia? Mais um Mapeando o Direito, mais uma aula de Direito Constitucional. E continuamos nossos estudos sobre controle de constitucionalidade. Na aula de agora iremos estudar a diferença entre o controle preventivo e o controle repressivo. Duas formas, dois tipos de controle de constitucionalidade. Então é bem fácil, é bem tranquilo. É o seguinte, isso tem a ver com processo legislativo. Porque o controle preventivo é um controle feito durante o processo legislativo. O que é o processo legislativo? É um processo que tem suas bases na própria Constituição Federal, certo? Daí detalhes vêm nos regimentos internos das casas legislativas. O processo legislativo tem como objetivo criar uma lei, certo? Então, durante o processo legislativo, temos a tramitação de um projeto de lei. E esse projeto de lei vai passar por controles, dentre os quais o próprio controle de constitucionalidade. Nota que vai ser um controle de constitucionalidade do tipo, na maioria das vezes, como regra do tipo político, e preventivo. Por que preventivo? É durante o processo legislativo. Tem como ideia, como objetivo, controle preventivo, evitar que um projeto de lei contrário à Constituição seja transformado em lei. Então, o que é o controle preventivo? Aquele controle que tem a ideia de prevenir, ou seja, impedir que um projeto de lei contrário à Constituição se transforme em uma lei inconstitucional. Mas, se passar, se for aprovado, se for sancionado, se aparecer uma lei inconstitucional, daí nós temos o controle repressivo. O que é o controle repressivo? Um controle feito quando já existe uma lei inconstitucional. Ou seja, o controle preventivo falhou. Daí temos o controle repressivo. Ok? Beleza, então, vamos estudar alguns pequenos detalhes sobre o controle preventivo e o controle repressivo. Primeiro, vamos no controle preventivo, tá? O controle preventivo, ele é realizado pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. E tem um caso que ele é realizado pelo Poder Judiciário, tá ok? Então, vamos falar primeiro do Poder Executivo, tá? O controle preventivo feito pelo Poder Executivo é o que nós estudamos numa aula anterior, que é o controle político feito pelo Presidente da República e, no caso de leis estaduais, pelo governador do estado, que é a possibilidade do veto, o veto chamado de veto jurídico, quando um projeto de lei é inconstitucional, ok? Então, o que é o controle preventivo feito pelo Poder Executivo? É aquele controle feito no momento da sanção ou veto. É quando o Presidente da República veta a lei, veta o projeto de lei, porque se ele sancionar, transforma em lei. Então ele veta um projeto de lei, impedindo que apareça uma lei inconstitucional. E o Legislativo, quando é que o Legislativo faz isso? O Legislativo faz o controle preventivo no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, que nós estudamos numa aula anterior como controle político, né? Então, nessa situação, o trabalho da Constituição, da Comissão de Constituição e Justiça, que pode determinar que se arquive um projeto de lei potencialmente inconstitucional que atinja, né, que fira o texto da Constituição Federal, ao invés de mandar para o plenário, é um controle preventivo e também um controle político, a exemplo do veto jurídico feito pelo Presidente da República, tá ok, gente? E lembrando aquela situação, né, de que um projeto de lei pode ser recusado em plenário através da votação, sob o argumento de que fere a Constituição Federal, também é uma forma de controle político e preventivo. Agora, atenção para o Poder Judiciário. Como regra, o Poder Judiciário só atua no controle repressivo. Tem apenas uma situação que o Poder Judiciário atua no controle preventivo, tá? Que é na hipótese de um parlamentar, então imagina um deputado federal, um senador, no âmbito das assembleias legislativas, um deputado estadual, um parlamentar que esbarra numa situação em que a Casa Legislativa não está respeitando o devido processo legislativo. E este parlamentar tem o seu direito subjetivo de participar de um devido processo legislativo. Então esse parlamentar pode impetrar um pedido de mandado de segurança para garantir o seu direito líquido e certo de participar de um devido processo legislativo.
é fazer isso no Poder Judiciário, quando se trata de Congresso Nacional, vai impetrar mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal contra a mesa diretora da Câmara ou do Senado, dependendo da situação. Esse é o único caso em que o Poder Judiciário atua no controle de constitucionalidade preventivo, tá ok, gente? Porque, como regra, o Poder Judiciário só atua no controle repressivo, que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá, o controle repressivo. Como regra, ele é feito pelo Poder Judiciário, mas ele também pode ser feito pelo Legislativo, tá ok? Lembra quando a gente estudou lá no controle político, o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, a atribuição do Congresso Nacional de sustar atos normativos praticados pelo Poder Executivo que exorbitem seu poder regulamentar ou extrapolem os limites da delegação dada pelo Congresso Nacional? Ora, já existe o ato normativo, então esse controle é repressivo. E também o controle feito na medida provisória. Medida provisória é ato praticado pelo presidente da República e do momento que já é publicada já tem validade, já tem eficácia, já tem força de lei a medida provisória. Então aquele ato já está vigorando, certo? E o Congresso Nacional irá apenas deliberar se converte numa medida provisória em lei ordinária. Portanto, como já existe um ato produzindo seus efeitos jurídicos, o controle do Congresso Nacional, quando analisa se converte ou não uma medida provisória em lei ordinária, é um controle repressivo. E, como regra, isso é feito, o controle repressivo, na maioria das vezes, é feito pelo Poder Judiciário. E daí eu vou repetir, como falei na aula onde diferenciamos controle político de controle judicial. O controle feito pelo Poder Judiciário, ele pode ser um controle difuso ou um controle concentrado. O controle difuso, aquele realizado por qualquer magistrado em relação em face de um caso concreto. O controle concentrado, aquele realizado como regra pelo Supremo Tribunal Federal em face de uma lei, de uma norma, apenas a norma jurídica em tese, onde não há então um caso concreto, mas em outras aulas teremos detalhes sobre o controle difuso e o controle concentrado. Ok, pessoal? Beleza, então, essas aqui foram as diferenças entre controle repressivo e controle preventivo de constitucionalidade, beleza, gente? Nos encontramos em outra aula, onde continuaremos estudando o direito constitucional e outras disciplinas. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!